Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei aqui mais algumas dicas de como pregar. E hoje a dica é como pregar sobre o paralítico do tanque de Betesda. Talvez você já teve vontade de pregar sobre esse texto, mas não sabe nem por onde começar. E a intenção desse vídeo do nosso canal é te ajudar, você que tem vontade de pregar, mas tem vergonha, não sabe por onde começar. Aqui eu dou dicas de como você preparar o seu sermão para você ministrar a palavra de Deus sem medo, sem dificuldade, tá bom? Se esse tipo de assunto é relevante para você, vai te ajudar, por gentileza, já verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você receber toda semana vídeos novos que a gente apresenta para vocês aí, tá bom? Vamos lá então? Eu já quero te pedir, antes de nós continuarmos, esse tipo de vídeo você não pode parar no meio do caminho. Você tem que assistir do começo, meio e fim, para que você possa aprender e não perder nenhuma dica importante aqui. No finalzinho aqui do card eu vou deixar uma playlist só de vídeos que já tem, de como pregar, de várias histórias que eu já postei no canal. Vamos lá então? Sem mais delonga, vamos então para a dica de hoje. Bom, primeiramente, eu costumo sempre nas minhas dicas, antes de a gente preparar uma mensagem, um sermão, nós dependemos do autor da Bíblia, dependemos do Divino Espírito Santo. Vai para o seu quartinho de oração, ora a Deus, peça direção para que o Senhor possa te dar condições, te dar direção e sabedoria para você preparar o seu sermão, tá bom? Para que Deus possa te usar no dia da sua ministração. Bom, sendo assim, então vamos fazer uso aqui do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Aqui vai contar toda a história. Está aqui em negrito a cura junto ao tanque de Betesda. Eu costumo dizer, queridos, quando a gente vai fazer a leitura na igreja, quando você vai pregar, quando você for fazer a leitura, evita de ler texto grande, toda a história, para não cansar o povo. Porque toda a história você vai contar quando você estiver ministrando, tá bom? Isso é muito importante, essa dica. Lê aí no máximo 2, 3 versículos, pega versículo-chave da sua mensagem e já é o suficiente para que você não possa já desanimar o ouvinte logo de início. Bom, toda mensagem, vamos lá então, vamos dar algumas dicas então. Todas as mensagens, ela tem que ter tema, não obrigatoriamente ela tem que ter, mas é bom você ter um tema para a mensagem, porque o tema vai prender o seu público, tá bom? Quando você lança um tema da mensagem, quem está ouvindo vai compreender do que vai se tratar o assunto, isso é muito importante. Depois é bom ter um tema, é bom de dar uma pequena introdução na sua mensagem, no máximo aí 5 minutos de introdução. O que seria uma introdução? Introdução nada mais do que um resumo do que você vai falar. Claro que você não vai entregar todas as dicas, né, ou as aplicações já logo na introdução, para não perder a graça. Então você pega alguns pontos importantes da mensagem, faz um resumo rápido, no máximo 5 minutos, aí você começa então a desenvolver a tua mensagem, tá bom? Vamos lá. Então é assim. O segredo, depois que você orou a Deus, vamos supor então você vai pregar aqui sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda, aí sim você vai ter que ler todo o texto e contexto, desde o primeiro versículo até o último versículo, tá bom? Olha só, por exemplo, aqui começa na minha Bíblia, capítulo 5, versículo 1, termina no verso de número 15, são 15 versos para você começar a entender. Grava esta mensagem, grava a história do paralítico em Betesda, tenta gravar, tenta memorizar na sua mente, tá? Quanto mais você ler, reler várias vezes, lê quantas vezes for necessário para que você possa gravar na mente, memorizar a história, assim fica muito mais fácil na hora que você vai pregar, tá? Outro detalhe interessante, faça como eu, invista em comentários bíblicos. Aqui na minha estante eu tenho vários, tudo isso aqui são comentários bíblicos, tá bom? E um dos comentários que eu indico muito é o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, vai te ajudar muito a você entender cada história aí da Bíblia, tá bom? Vamos lá. Depois que você leu, releu, sabe de toda a história, aí você vai extrair as lições para aplicar para a igreja. Você vai fazer da melhor maneira possível. Eu gosto muito de colocar em papel, né? Eu corto o papel ali do tamanho da Bíblia, coloco ali os pontos, tema, introdução, e os pontos eu faço tópicos, né? Pontos da mensagem, para eu não me perder, porque a gente pode esquecer algum ponto da mensagem. Você está pregando ali, você pode esquecer um ponto da mensagem, então é bom você fazer anotações e levar essa anotação. Hoje em dia o pessoal usa tablet, no celular, enfim, da forma que você achar melhor, tá bom? Mas é preciso estar anotado. Isso aqui vai uma dica.
Se você tiver a capacidade de gravar tudo na cabeça, parabéns para você. Isso é bom, mas eu prefiro não arriscar, não correr o risco. Então eu gosto de anotar todo o meu esboço, tá bom? Vamos lá. Então, depois que o esboço já está pronto, você vai saudar a igreja, é claro, fazer os seus agradecimentos pelo convite. Então, a igreja vai estar de pé com certeza. O meu conselho, vai pregar nessa história, lê apenas o verso de número 7, já é o suficiente, que está escrito assim. Vamos lá, queridos irmãos, abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo de número 7, está escrito assim. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, somente esse verso já é o suficiente para você começar já a ministrar a palavra. Vamos lá. Então, depois de tudo isso, você vai e pode dar um tema para esta mensagem. Então, o tema ele varia. O tema o tema de uma mensagem tem que haver tudo com aquilo que você vai falar. Tem que haver com a história desse paralítico. Então, você pode dar qualquer tema. O Espírito Santo vai te dar esse tema, tenho certeza, tá bom? Aqui eu não coloquei tema, mas você pode colocar um tema aí. Mas hoje vamos lá então. Como pregar sobre o tanque de Betesda? Depois que você tem obrigação pregador, depois que ele lançou o tema, tá? Fez aquela pequena introdução, agora ele vai começar a contar a história do paralítico. Então tem por obrigação você contar a história do começo, meio e fim. Toda a história do paralítico. Depois que você contou, os minutos estão passando. Agora você precisa fazer a aplicação, que é a parte mais desafiadora de todo pregador. É você trazer, tirar do texto, exemplo para as nossas vidas, que eu costumo chamar de aplicação ou lição. Então eu preparei para esta mensagem 4 aplicações sobre o paralítico de Betesda. Como todo mundo praticamente já conhece a história, mesmo assim você vai contar toda a história. Então vamos lá, queridos, nesta noite eu quero fazer a primeira aplicação, a primeira lição que eu aprendo da história desse paralítico é a seguinte, aí você vai contar. A primeira que eu notei é a seguinte: o que precisamos não virá de homens, mas virá de Deus. Esta é a primeira aplicação, ou a primeira lição que eu consigo extrair dessa história. Então você pode dizer, amados queridos irmãos, o que precisamos nem sempre virá de homens, mas muitas das vezes virá de Deus. Ou seja, em outras palavras, a solução nem sempre virá de homens. Nem sempre virá de recursos humanos, mas às vezes aquilo que você está enfrentando virá apenas de Deus. Olha que interessante. Qual é a base disso? Qual é a base? Tudo que você fala, toda aplicação, ela tem que ter a base naquilo que você está falando, tá? No caso aqui é a história do paralítico. Ou seja, olha o versículo 7 que nós lemos, diz assim, o paralítico dizendo, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Veja o questionamento quando Jesus falou assim, quer ser curado? Qual é o questionamento daquele paralítico? Senhor, mas eu não tenho nenhum homem que quando as águas são agitadas possa me colocar no tanque, ou me coloque no tanque. Ou seja, sempre vai alguém primeiro do que eu. Sempre desce alguém na frente primeiro do que eu. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Ninguém é capaz de me pegar e colocar ali quando as águas são agitadas. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Então, ou seja, você consegue observar que a solução para este caso aqui não vem de homens, porque ninguém ali pôde estender a mão para aquele paralítico ajudar. Mas quando Jesus chegou, Jesus mudou a história daquele homem, que está aqui no versículo de número 8. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Consegue observar então que a solução deste homem, o que esse homem precisava, não vinha de homens, mas vinha do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma linda aplicação. Então você pode aplicar agora para o povo. Você pode aplicar para as pessoas, ou seja, ao que eu anotei aqui, existirão situações que homem nenhum vai trazer a solução, apenas Deus. Aí você pode citar aqui um outro versículo, Salmo 121, por exemplo. Irmãos, olha o que diz a Bíblia. Eleva os meus olhos, diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí você pode aplicar, queridos, talvez você está vivendo uma causa impossível, uma situação sobre a tua vida, que talvez até agora a solução não chegou porque você está esperando o recurso dos homens da terra. Mas Deus está dizendo que o recurso que você precisa, a solução que você precisa, virá do próprio Deus. Olha que interessante. Então você pode fazer essa aplicação nessa pregação. Claro, todas as dicas que eu dou aqui em todos os vídeos eu sempre falo. Claro que aqui é apenas algumas dicas, uma forma de te motivar, te incentivar a você pregar, tá bom? Mas com certeza você pode ampliar, estender mais cada dica que eu estou dando aqui
e aumentar, de vez de ser 4 dicas ou 4, 5 aplicações, conforme o Espírito Santo for te direcionando, conforme o texto bíblico. Pegou aí essa dica? Bom, vamos partir então para a segunda dica que eu dou aqui, que você pode aplicar na mensagem. A segunda aplicação é a seguinte: não deposite sua esperança em homens. Deposite a sua esperança em Deus. Por quê? Lembra? Ela vai se encaixar com a primeira aplicação. A única solução que esse paralítico teve foi do próprio Jesus. A única esperança desse homem foi o próprio Jesus. Ou seja, e não adianta ele ficar ali colocando a sua esperança em homens, que ninguém ali teve a capacidade, o amor, de estender a mão sobre aquele homem e colocar nas águas quando ela era agitada para ele ser curado. Então você pode desenvolver mais o segundo ponto aqui. Não deposite sua esperança em homens, mas deposita sua esperança em Deus. Por quê? Homem é falho, homem é pecador, homem promete e não cumpre, homens são falhos, limitados. Nós, seres humanos, somos muito falhos. Então, não devemos depositar 100% a nossa confiança em homens, tá bom? Mas a confiança em Deus. Vamos lá, então. Depois você pode desenvolver a cada tópico, como eu disse, mas vamos já partir para a terceira dica que eu dou aqui, que você pode aplicar na sua mensagem. Bom, e a terceira dica é a seguinte: quem movimenta a nossa vida é Jesus. Olha que interessante essa terceira dica aqui. Quem movimenta a nossa vida é Jesus. Ou seja, agora, de onde você vai tirar do texto que quem movimenta a nossa vida é Jesus? O próprio texto nos ensina que o próprio paralítico vai dizer: Senhor, não tem ninguém que quando as águas são agitadas, porque qual era a crença daquele povo nesse episódio? Que descia um anjo, movimentava as águas, era o tanque de Betesda, aquele tanque de água, e o primeiro que era doente, ou paralítico, ou enfermo, que era lançado, pulasse naquela água, ele já saía dali curado. Então tinham esta crença. Então, ou seja, este homem estava esperando o quê? Um movimento das águas e alguém lançá-lo naquele tanque para que ele fosse curado da sua paralisia, já há 38 anos paralítico. Consegue observar que o movimento das águas, entre aspas, para este homem não resolveu o problema? Porque, afinal de contas, ninguém colocou ele dentro daquele tanque. Mas quando Jesus chegou, Jesus não movimentou as águas, mas Jesus movimentou a vida daquele homem a partir do momento que Jesus curou aquele paralítico, 38 anos naquela situação. Então, qual é a aplicação que você pode fazer agora para a igreja? Queridos e amados irmãos, talvez você está dependendo de movimento de homens, de movimento através de recursos humanos, capacidade humana, do seu próprio conhecimento, enfim. Talvez você está esperando o movimento do sistema deste mundo para movimentar a sua vida que está parada em alguma área e até agora tudo na sua vida continua da mesma forma, nada se movimentou sobre a tua vida. Aí você pode aplicar. Somente Jesus tem poder de movimentar a nossa vida. Ou seja, somente Jesus tem poder de movimentar a nossa alma, os nossos sentimentos, aquilo que ninguém pode fazer. Jesus movimentou a vida daquele paralítico. Bendito seja Deus. Por exemplo, você pode continuar falando, né? Tem pessoas que elas esperam o movimento do mundo, mas ainda a sua vida não sai do lugar. Vamos dar um exemplo aqui, eu coloquei como filho pródigo, né? Por exemplo, o filho pródigo, o mundo não pôde movimentar a sua vida. Muito pelo contrário, tirou tudo que ele tinha. Mas o único que pode movimentar a vida daquele homem, falando de dentro para fora, foi o próprio pai. Quando ele retornou à sua casa, o filho pródigo voltou para a casa do pai. O pai ali o abraçou e beijou. E grande foi a festa porque o filho voltou para a casa do pai. Ou seja, então você conclui, somente Deus pode movimentar aquilo que está parado sobre a tua vida. Se você já deu um murro em ponta de faca, já bateu em tantas portas e tudo está fechado, então dependa de Jesus. Só Ele pode movimentar o que está parado sobre a tua vida. Então, interessante essa terceira dica aqui. Sendo assim, então, vamos aqui, como eu preparei, vamos já para a quarta e última dica, para que você possa acrescentar nesta mensagem. E a quarta dica que eu dou é a seguinte: com Jesus eu posso fazer o que eu não fazia. Ou com Jesus eu posso fazer aquilo que eu não podia fazer. Olha que interessante. Ou seja, isto fala de coisas impossíveis. Este paralítico era impossível ele andar sozinho. 38 anos tentando, batendo na mesma tecla e nada acontecia sobre a vida dele. Ou seja, aquilo que ele não podia fazer. Mas quando Jesus chegou sobre a vida daquele homem, perguntou se ele queria ser curado, relatou todo aquele contexto histórico que ele falou para Jesus. Jesus falou para ele para pegar a cama dele e andar. E aquele homem pegou sua cama, sua maca, colocou sobre as costas
e ali aquele homem passou a andar. Ou seja, o que ele não podia fazer durante 38 anos, ele pôde fazer quando Jesus chegou sobre a tua vida. Olha que aplicação maravilhosa. Então você pode falar, queridos, aquilo que era impossível para você. Aí você pode citar um texto bíblico bem conhecido, Lucas 1,37. Está escrito, porque para Deus nada é impossível. Foi quando o anjo do Senhor falou sobre Zacarias e Isabel, que não podia ter filhos, mas ele disse que para Deus nada é impossível. Realmente o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Bom, então assim você pode finalizar a mensagem. Claro, como eu sempre falo aqui, você pode estender a cada dica, você pode ampliar esta mensagem, mas a intenção do nosso vídeo, a intenção desse canal é para que você seja impulsionado por Deus e começa a ter uma ideia aí de como preparar, por exemplo, a mensagem sobre o tanque de Betesda, tá bom? Então você pode fazer o apelo, você faz o apelo aí, né? Por exemplo aqui, você que está vivendo uma causa impossível, venha se entregar para Jesus. Somente Ele pode movimentar aquilo que está parado. Somente Jesus pode te dar condições de fazer aquilo que você não poderia fazer. Só Jesus pode te dar condições de realizar aquilo que você ainda não conseguiu realizar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aqui são apenas 4 dicas. Eu costumo preparar apenas 4 dicas para não estender muito o vídeo e deixar você cansado. Mas você que chegou até aqui, eu quero reforçar mais uma vez, verifique se você já se inscreveu no nosso canal, dê aquela curtida, deixa aí os seus comentários. Já são 2 vídeos que eu lancei a pedido de inscrito do canal, né? 2 inscritos do canal pediram para fazer aí um vídeo e a gente ali atendemos esse pedido. Você também pode fazer o seu pedido aí. Pastor, faz aí um comentário, dá alguma dica aí sobre, por exemplo, sobre Jó, sobre Bartimeu, enfim. Claro que nem todos os pedidos talvez a gente vai conseguir atender, mas na medida do possível eu posso atender aí o seu comentário e te dar dicas de como pregar, tá bom? Eu quero te pedir aí, nós temos aí no nosso canal, 2 vezes por semana eu lanço esse tipo de vídeo de como pregar em tal história, e 1 vez na semana tem a nossa aplicação bíblica, tá bom? Que aí é bem mais rápido, aí no máximo 10 minutos de vídeo, tem vários vídeos aí, tem mais de 200 vídeos aí de aplicações bíblicas, com certeza vai te ajudar na sua ministração, usa elas para que Deus possa te usar também, em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, colocamos aqui uma vírgula. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por chegar até aqui. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.